Bom dia, meu nome é Keila Nossi, nós estamos no devocional diário da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte e como é bom ter você conosco nessa caminhada da leitura do Novo Testamento. Nós estamos no capítulo 22 do livro de Lucas. Estamos agora iniciando aí a trajetória de Jesus, a finalização do seu ministério, as últimas instruções ali para os discípulos e aquilo que ele vivenciaria ali por nós, para nos salvar. E eu te convido então hoje a aquietar o seu coração, a se sentar e preparar um ambiente para que você possa ter esse encontro com o seu Deus, com o seu Criador, ouvindo aí do Espírito Santo aquilo que você precisa ouvir. O nosso Deus, ele é muito lindo porque ele fala com a sua igreja de forma universal, mas ele também fala de forma pessoal, porque ele te conhece, ele te vê. Ele sabe exatamente a instrução, o cuidado, o consolo que você precisa para vencer esse dia. E é isso que ele quer fazer agora com você. Então prepare a sua mente para o que o seu Deus tem a lhe dizer e se prepare também para anotar e para sair desse momento com as suas armas espirituais já embanhadas para você terminar esse dia em felicidade e em vitória no Senhor. Lucas 22 descreve os eventos cruciais aí que antecedem a crucificação de Jesus. Ele celebra a Páscoa com seus discípulos, ele institui a ceia do Senhor, prevê a traição de Judas e a negação de Pedro. E o capítulo também destaca a oração angustiante de Jesus no Getsêmani e a sua entrega aos soldados. Esses eventos marcam o início, então, do sofrimento que levaria à redenção da humanidade. Nós aqui vemos vários fatos narrados e é importante nós ressaltarmos cada um deles, porque cada um deles traz ensinamentos para a nossa vida. O primeiro fato, o capítulo já inicia aí com a conspiração para prender Jesus. Os líderes religiosos planejam a morte de Jesus e Judas, infelizmente, acaba ali aceitando traí-lo por algumas moedas ali junto com os líderes. Essa conspiração para prender Jesus pode nos trazer aí a ideia de que nós também, como pequenos cristos, receberemos conspirações. Às vezes pessoas vão estar sim maquinando mal ao nosso redor e nós precisamos estar atentos para que a gente consiga manter a nossa integridade no Senhor. Há uma frase que eu gosto muito, diz que quando você cuida da sua integridade, Deus ele cuida da sua reputação. Jesus ele não tinha nada a temer. Ele era obediente, ele era humilde, tudo o que Deus determinou para que ele fizesse, ele o fez e ele o fez com excelência. Por isso que esses líderes precisaram planejar, maquinar, criar coisas para condenar Jesus. E infelizmente Judas Iscariotes, ele abriu brecha, na sua ganância, no seu orgulho. Ali mesmo estando com Jesus, ele foi utilizado por Satanás como um alvo para que esses líderes religiosos estivessem ali encontrando razões, e a gente sabe, é claro, que é o cumprimento da palavra do Senhor, mas nós precisamos às vezes refletir se nós não estamos sendo também como esses líderes religiosos na vida de alguém, sendo empecilho, às vezes criticando, julgando, sem avaliar as nossas próprias vidas. E se nós não estamos abrindo brechas para que Satanás use aquilo que nós fazemos, aquilo que nós pensamos contra alguém ou contra o nosso próprio Deus. Em seguida, nós temos a última ceia. Jesus, então, ele celebra a Páscoa com os discípulos e institui a ceia do Senhor, simbolizando o seu corpo e seu sangue dados em favor da humanidade. O momento da ceia é um momento que nos ensina muito. Por quê? Porque mostra ali o objetivo da nossa vida. Jesus, quando ele pega o pão, ele reparte, ele dá graças e ele reparte. Então ele faz esse movimento, ele pega o pão, ele estende as mãos ao céu, ele agradece a Deus e em seguida ele reparte. E essa deve ser a simbologia da nossa vida.
Nós precisamos receber do Senhor tudo que Ele nos dá. Nós precisamos ser gratos e devolver a Ele em gratidão, e nós precisamos repartir com todas as pessoas, porque é para isso que Ele nos chamou, para viver uma vida de generosidade, uma vida em serviço ao outro, porque é assim que o reino dele se expandiria e que o nome dele seria visto. Então, a celebração da Páscoa, além de revisitar a história de Israel, a libertação e a nossa história diariamente, porque nós somos libertos com a entrega do Cordeiro, com o sacrifício do Cordeiro, nós recebemos a justificação e somos livres. Então, assim como o povo de Israel a ceia também vem nos dar esse significado de, olha, você é livre com um propósito. O propósito de repartir, o propósito de mostrar Jesus Cristo, de celebrar o que Ele fez por você, mas isso tem que ser um potencializador para que você ensine e revele isso a outros. Em seguida, nós temos a disputa entre os discípulos, e os discípulos discutem sobre quem é o maior, e Jesus ensina então sobre a liderança servil, sobre aquele que serve aos seus é aquele que é maior, porque ele tem a humildade que Jesus teve ao abrir mão da sua glória e vir como homem, em andar no nosso meio, em lavar os pés, em tocar nas pessoas, em trabalhar aqui em prol do outro. Ele é o nosso maior exemplo. Tem também a previsão da negação de Pedro, quando Jesus avisa Pedro que ele o negaria 3 vezes antes do amanhecer. Um momento de oração de Jesus no Getsêmani, aonde Jesus então entra em profunda agonia e ora para que o cálice do sofrimento seja retirado. E aqui esse cálice de sofrimento não é o cálice de sofrimento físico, mas seria o sofrimento espiritual que ele teria que passar ao se desconectar, ao ser separado do seu Pai. Porque Deus, ele não poderia ter contato com a pecaminosidade. Jesus, ele estava absorvendo o pecado de toda a humanidade. Então eles não poderiam ser íntimos, eles não poderiam estar próximos, eles não poderiam estar ligados, e Jesus sofre por essa separação com relação ao seu Pai. Mas mesmo diante desse sofrimento, ele se submete à vontade dele, à vontade do Pai. Em seguida, a gente tem a traição, a prisão de Jesus, a negação de Pedro, os escárnios e o julgamento inicial, onde Jesus é zombado, espancado, levado ao sinédrio, aonde então ele afirma ser o Filho de Deus. Eu gostaria de destacar o versículo 42 que fala, olha, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, mas a tua. Esse versículo hoje lhe revela a plena humanidade e a obediência de Jesus. Mesmo diante do sofrimento iminente, ele escolhe se submeter à vontade do Pai, mostrando o caminho da rendição total de Deus. Ontem nós falamos um pouco sobre essa entrega integral que nós precisamos ter diante do Senhor com a oferta da viúva, e hoje nós vamos reforçar novamente isso. Assim como Jesus entregou tudo a Deus, nós somos chamados a confiar nele em todas as circunstâncias, especialmente nas mais difíceis. A oração no Getsêmani nos ensina a sermos honestos com Deus sobre as nossas lutas. Você não precisa fingir, não precisa agir como se tivesse tudo bem, como se passar por lutas faz parte da vida. Não, o passar por lutas faz, mas as lutas, elas trazem conflitos internos e a gente não pode ser omissos a eles. A gente não precisa esconder isso de Deus, porque Deus, ele te vê, ele te conhece, ele sabe os questionamentos íntimos que estão aí. Você não precisa ter medo de duvidar da ação de Deus, porque muitas vezes para nós é incabível, é inatingível a gente entender os propósitos das coisas. Mas isso não pode ser permissão para que você duvide de quem Deus é, da sua essência, da sua soberania, da sua autoridade.
Então você não precisa esconder a dor no seu coração. Você, pelo contrário, precisa trazer isso ao Senhor, revelar para Ele, falar: olha, Deus, eu não estou entendendo por que estou passando por isso, eu não consigo visualizar propósito, eu não consigo passar isso de forma leve, louvando, mas eu quero te dizer que mesmo diante disso eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor e nós precisamos nos render à vontade dEle, reconhecendo que Ele é o Criador, Ele é soberano, Ele tem todo o poder. Então, se, Senhor, eu estou passando por isso, que o Senhor me capacite para que eu passe diante do Senhor em honra, em louvor. Então, toma o meu coração, eu entrego totalmente ao Senhor, eu coloco diante do Senhor os meus sentimentos e peço para que o Senhor me sustente. Pedro também nos mostra a importância de estarmos espiritualmente alertas para evitar cair em tentação. Devemos buscar, então, essa intimidade com Deus para sermos fortalecidos nos momentos de fraqueza. Como você tem se submetido às suas vontades, os seus planos, à vontade de Deus? Será que você tem feito as coisas em nome de Deus para que no fundo Ele faça aquilo que você espera? Ou você realmente tem feito em direcionamento, mesmo sem entender, falando: olha, Senhor, eu me submeto a tudo o que o Senhor deseja fazer na minha vida, porque eu confio no Senhor. Eu sei que os seus planos são maiores e melhores. O que você pode hoje aprender com a fraqueza de Pedro e a sua negação? Será que em alguns momentos você não tem negado Jesus? Será que você não tem sido fraco diante de alguns pecados? Quando você enfrenta o sofrimento ou desafios, como você pode fortalecer a sua fé e aumentar a sua confiança em Deus? Será que você tem reconhecido a importância de Deus na sua vida e até mesmo da Santa Ceia do Senhor como uma lembrança do que Cristo fez na sua vida? Você pode utilizar isso como potencializador. A cada domingo, quando você vai lá na sua igreja celebrar a ceia, você pode falar: olha, Deus, eu estou enfrentando lutas, mas o Senhor já venceu. O Senhor me deu a vitória e eu quero pegar tudo que o Senhor tem me dado. Eu quero agradecer ao Senhor. E mesmo diante de tantas lutas, eu vou repartir o amor, a paz, a esperança, a tua presença, a tua palavra. Então me usa. Que hoje nós possamos nos submeter ao Senhor. E eu quero te convidar então a fechar os seus olhos e nós vamos orar, pedindo para que Ele trabalhe no nosso coração. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor e queremos pedir que o Senhor venha trazer um espírito manso e humilde, assim como Jesus teve. Que o Senhor venha realmente trazer contrição ao nosso coração. E Deus, mesmo diante das dúvidas, dos questionamentos, mesmo diante das dificuldades, que a gente possa entregar ao Senhor uma rendição completa à Tua vontade. Se há alguém nesse momento, ó Deus, com dúvida daquilo que o Senhor tem feito sobre a vida dele, se há alguém que não tem visto a ação do Senhor, que acha que o Senhor está em silêncio, que o Senhor abra agora os olhos dessa pessoa espiritual, ó Deus, para que ela possa ver o Senhor, para que ela possa se lembrar que o Senhor é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que o Senhor é o Deus de Israel, aquele que fez tantas coisas pelo seu povo e que continua fazendo. O Senhor não perdeu, ó Pai, a autoridade. O Senhor não perdeu, Senhor, a condução da história. O Senhor continua agindo, mesmo sem percebermos. Mesmo, ó Deus, se nós não estamos ouvindo, o Senhor continua sendo Deus. Então, que o Senhor traga ao nosso coração essa entrega de que, mesmo sem entender, nós vamos ouvir a Tua voz, buscar a Tua direção e nós vamos seguir em fé. Mesmo com os olhos, ó Deus, às vezes atados, fechados, nós permaneceremos fiéis ao Senhor, porque nós cremos que Tu tens todo o poder, nós cremos que Tu és o Deus verdadeiro, nós cremos que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e nós não queremos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas nós queremos permanecer no centro da Tua vontade. Então, Pai,
Nós renunciamos o nosso eu, a nossa vontade, o nosso querer, o nosso desejo para viver a tua vontade, o teu querer, os teus desejos sobre nós. Então alinha o nosso coração, aquilo que o Senhor já tem preparado para nós e nos dê, ó Deus, um espírito vigilante, para que a gente não venha, como Pedro, negar ao Senhor, para que a gente não venha negar a tua obra, mas que a gente possa deixar o Espírito agir com liberdade por meio de nós e através de nós. Que o Senhor nos ensine com a ceia a reconhecer o teu sacrifício na cruz por nós, e não só a reconhecê-lo, mas a sermos gratos por tudo que o Senhor já derramou sobre nós, e que nós possamos repartir a tua presença, a tua palavra, o teu amor, a tua bondade com todos que estão ao nosso redor. Espírito Santo, continue falando conosco. Concretize a tua palavra sobre as nossas vidas nesse dia e que o Senhor nos acompanhe, nos fortalecendo até que o Senhor venha. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.